Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jonatas Braga e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões da filosofia de Epicuro. Antes de continuarmos, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal e ativar as notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que eu posto aqui, tudo aquilo que acontece aqui. Além disso, se possível, me siga também nas redes sociais, professor Jonatas Braga. Vamos lá. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês as reflexões que eu colhi daqui, dessa pequena obra, que na verdade é uma carta. A Carta de Epicuro a Meneceu, também conhecida como Carta sobre a Felicidade. É um livro bem pequeno, tá? Ele é dividido em duas partes. Nós temos a carta propriamente dita e uma introdução, uma breve introdução a respeito da vida e do pensamento de Epicuro. E o interessante é que essa carta, embora seja bem pequena e curta, ela é dotada de uma riqueza e de uma profundidade fantástica. Então eu recomendo muito você ler. Então esse aqui é um daqueles livros pequenos de filosofia que você pode ler várias vezes e a cada leitura absorver mais e mais reflexões. Quem foi Epicuro? Epicuro foi um filósofo do período helenístico. Dentro do período helenístico, nós temos várias correntes filosóficas. Lembrando que, historicamente, o período helenístico é aquele período em que Alexandre o Grande domina todo o mundo antigo, né? Então, é o momento em que o Império Macedônico ele se expande muito. Então, nesse contexto, a filosofia ela sai daquela dimensão coletiva que marcava as reflexões lá na Ágora, lá nas cidades-estado, em que o cidadão tinha uma participação e importância fundamental na construção da polis, nos debates políticos, na elaboração e aprovação de leis. Então, a filosofia sai daquela dimensão pública, daquela dimensão mais coletiva e vem para uma dimensão mais particular, porque aquele cidadão ele se tornou um súdito, submetido ao poder imperial. Então, dentro desse novo cenário, a filosofia ganha uma perspectiva mais particularista. E, nesse contexto, nós temos várias correntes filosóficas, chamadas de filosofias de vida. Epicurismo, que eu vou falar aqui hoje, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo são as principais filosofias de vida deste contexto. E um elemento central dessas várias filosofias de vida é a felicidade. Então aqui os pensadores estão discutindo questões relativas à felicidade. Como viver uma vida feliz? Como alcançar um estado de paz de espírito, a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Inclusive, essas filosofias de vida do período helenístico podem ajudar muito você a lidar melhor com o tempo, a lidar melhor com as suas frustrações, as expectativas que você cria em relação ao futuro, ao medo da morte, enfim, ansiedade também. Várias temáticas extremamente relevantes são debatidas e abordadas dentro do período helenístico. Nessa carta sobre a felicidade, Epicuro afirma que a vida feliz depende do prazer. Então, o Epicuro vai falar muito do prazer. Só que a concepção de prazer em Epicuro é diferente daquela clássica compreensão que as pessoas têm em relação ao prazer. Muitos de nós monopolizamos o conceito de prazer. Ou seja, a gente acredita que o conceito de prazer está vinculado apenas ao corpo. A satisfação das vontades, dos desejos que partem aqui do nosso corpo. Só que o prazer é preciso ressignificarmos a concepção de prazer. Quando você fala para alguém, eu quero satisfazer os meus prazeres. Obviamente as pessoas já associam essa frase à satisfação de desejos sexuais, por exemplo. Só que existem variados tipos de prazeres e nós, em virtude principalmente do contexto consumista que nós estamos inseridos, a gente tende a buscar prazer no consumo exagerado, no luxo, e a gente despreza os prazeres simples que a vida nos oferece. Além do prazer, Epicuro afirma que a filosofia, ou seja, a reflexão filosófica é fundamental para uma vida feliz. No início da carta, ele afirma que aquele que diz que o tempo de filosofar já passou ou ainda não chegou, é como se dissesse que já passou ou ainda não chegou o tempo de ser feliz.
Então você percebe que a reflexão filosófica é também fundamental para você alcançar a felicidade. Por quê? Quando não refletimos sobre quem somos, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vontades, sobre aquilo que nos satisfaz, sobre a nossa vida de maneira geral, a gente tende a viver uma vida ausente de sentido ou uma vida monótona, repetitiva, mecânica. Então a reflexão é fundamental para a gente entender o que me traz felicidade, o que nos traz felicidade, o que eu preciso fazer para ter uma vida feliz, uma vida tranquila. Essa reflexão é a filosofia. Então Epicuro vai destacar que a reflexão filosófica é fundamental para o indivíduo alcançar a felicidade. E não há tempo específico para filosofar. Filosofe agora. Não existe um momento ideal para você começar a filosofar. Exerça a sua capacidade de raciocinar, pensar, criticar e analisar, refletir agora. É fundamental entendermos isso. Em relação aos prazeres, Epicuro destaca que existem 3 tipos de prazeres. O prazer natural e necessário, e a gente tem que ter muita atenção para esses prazeres, porque os outros são desprezíveis. Esses são fundamentais. Quais prazeres são naturais, ou seja, aqueles que dependem, que são fundamentais para a sua existência? E quais prazeres são realmente necessários para a sua vida? O alimento, comer, me alimentar, matar a minha fome. Isso é um tipo de prazer que é natural e necessário. Já existem outros tipos de prazeres que eles são naturais, mas não são necessários. Por exemplo, me alimentar, natural, com pratos sofisticados, não necessário. O problema é que nós, ao experimentarmos a sofisticação, a gente despreza a simplicidade e passamos a desejar apenas aquilo que é sofisticado. Entretanto, a sofisticação nem sempre está ao nosso alcance. E aí você passa a viver uma vida angustiante. Você não se satisfaz com o que você tem. E lembre-se, segundo Epicuro, a quem não basta pouco, nada basta. Então você precisa primeiro entender que há valor nos tipos de prazeres que você já tem acesso. E não empreender esforços exagerados na busca por prazeres que não são nem naturais e nem necessários, que esse é o terceiro tipo e esse é os que mais causam dano para nós. Então, o prazer que poderia ser a fonte da sua felicidade se torna a fonte de sua angústia. Sabe por quê? Porque você passa a vida inteira buscando aquilo que está distante do seu alcance, aquilo que é impossível dentro da sua realidade, e aí você não consegue dar valor àquilo que você tem disponível. Não significa dizer que você vai passar a vida inteira acomodado, sem querer coisas novas, sem querer experimentar realidades novas, mas para que isso aconteça e para que essa busca se torne uma busca feliz, tranquila, serena, você precisa aprender a dar valor àquilo que você tem e saber desfrutar os prazeres simples que a vida te oferece. Então, nós vimos que, na visão de Epicuro, para alcançar a felicidade, você precisa refletir, pensar e também você precisa ressignificar os prazeres que você busca. Ressignificar o que é prazer para você. Entender que você precisa valorizar os prazeres simples da vida. O prazer em Epicuro, ele está fundamentado num princípio que é a temperança, que é o equilíbrio, que é a moderação. Há prazer numa boa conversa. Há prazer numa experiência que muitos consideram simples. Então eu estou te convidando a repensar a sua busca por felicidade. Só para fechar, Epicuro ainda nos destaca aqui que um entrave para uma vida feliz, um grande elemento assim, que prejudica, um empecilho, melhor dizendo, né? Um empecilho para alcançar a felicidade é o medo. E 2 tipos de medo aqui se destacam: o medo dos deuses e o medo da morte. Epicuro afirma aqui que ele não nega a existência de Deus ou dos deuses. Ele não acredita na concepção que a maioria das pessoas criaram a respeito dos deuses. Isso é muito atual, né? Se você parar para analisar, muitos personificam Deus, muitos criam uma ideia de Deus totalmente deturpada, um Deus vingativo ou um Deus que vai estar sempre ocupado na punição dos injustos ou na punição daqueles que cometem os erros e os determinados pecados e no oferecimento de benesses àqueles considerados os indivíduos bons e virtuosos. Só que, para Epicuro, os deuses estão num patamar tão superior que a nossa existência, as nossas escolhas, elas são insignificantes. Então, o que você tem feito hoje na sua vida
por vontade própria? O que você tem buscado hoje por interesse próprio? O que você tem feito hoje que parte essencialmente do que você é? Muitas das vezes nós estamos adotando práticas, fazendo determinadas ações, tentando usar o outro como meio para supostamente agradar um Deus que nós mesmos criamos, né? Então é preciso ressignificar essa ideia também. Outro ponto importante que nós devemos levar em consideração está relacionado ao medo da morte. Então, a morte, ela não é nada. Por quê? Quando eu estou vivo, ela não está presente. E quando eu morrer, quem não estará presente será eu. Então, Epicuro destaca que o sábio, ele não vai nem desdenhar a vida e nem temer a morte. Sabe por quê? Porque ele vai aprender a viver a vida na sua plenitude aqui e agora. O medo exagerado da morte, ele traz uma inquietação que atrapalha a nossa vida feliz. Uma inquietação que perturba a nossa alma. Então é preciso não desdenhar a vida, viver bem. E a vida boa depende da maximização do prazer e na minimização, ou seja, na diminuição da dor, do sofrimento. Então, seja feliz, não tema a morte e nem os deuses. Reflita sobre as suas escolhas e sobre aquilo que você busca. Não existe um momento mais propício para começar a ser feliz do que agora. Se você gostou do vídeo, deixe aqui um comentário e divulgue esse canal para outras pessoas também. E não deixe de ler Cartas sobre a Felicidade de Epicuro.